Fala galera do terceiro ano, aqui é o professor Vanks e nós estaremos agora trabalhando com você o capítulo 4 de sua apostila 1, módulo 1, que fala sobre as dispersões e os colóides. Quando nós falamos de dispersões, nós estamos nos referindo à mistura de um soluto no solvente. Soluto é aquilo que vai ser dissolvido, como por exemplo, colocar o sal na água, que nesta condição de exemplo que eu acabei de te dar, seria o solvente. Existem três tipos de dispersões que vão ser formadas e que nós iremos comentar ao longo de nossa aula: as soluções, os colóides e suspensões. As soluções, os colóides e as suspensões. Vamos lá? Quando a gente se preocupa em definir, a gente às vezes se atrapalha. Por quê? Porque as soluções, elas podem ter características que macroscopicamente nos levem ao erro. Mas a princípio, o que é que a gente tem que saber? O que é que seria dispersão? Todo sistema que você se deparar com a distribuição de uma substância em forma de partículas ou fragmentos no interior de outra substância é uma dispersão. Então, distribuir uma ou mais substâncias no interior de outras substâncias na forma de pequenas partículas, eu estou diante de uma dispersão. Você, por exemplo, colocar açúcar na água, você colocar o sal na água, você colocar sal junto com areia, tudo isso são dispersões. Quando a substância se encontra espalhada de uma maneira que a gente ache uma uniformidade, a gente vai chamar essa situação de homogênea. Quando você tiver características que permitam você detectar o disperso e o dispersante, você vai chamar isso de heterogêneo. O disperso, no caso, por exemplo, do sal, o dispersante, como por exemplo a água. Tá? A água faz papel de dispersante em muitas e muitas situações que nós iremos estudar ao longo de nossas aulas. Iremos dividir a classificação das dispersões conforme o seu tamanho, conforme o diâmetro de cada estrutura. Quando eu me deparar com estruturas que tem um diâmetro maior do que 1000 nanômetros, e aqui vale uma informação matemática, nm significa nanômetro, e ele corresponde a 1 vezes 10 a menos 9 metros, ou 1 vezes 10 a menos 6 milímetros, uma unidade muito pequena. Quando os diâmetros forem maiores que 1000 nanômetros, ou seja, que você consiga observar essas estruturas com microscópio óptico, até mesmo com olho nu, você vai chamar essa dispersão de dispersão grosseira. Quando o diâmetro variar entre 1 e 1000, você vai conseguir enxergá-las, mas para você conseguir enxergar essas partículas dispersas, você vai precisar de um microscópio muito potente, um ultramicroscópio, você vai chamar essa dispersão de colóides. E quando o diâmetro for menor do que 1 nanômetro, vai ser impossível nós visualizarmos disperso e dispersante. Quando esse diâmetro for menor do que 1 nanômetro, nós vamos estar diante de uma dispersão denominada solução. Então não esqueça, grosseiras, diâmetro maiores do que 1000 nanômetros. Colóides, entre 1 e 1000 nanômetros. Soluções, diâmetros menores que 1 nanômetro. Na parte de dispersão, quais são os dois conceitos que a gente não pode esquecer? Disperso e dispersante. Exemplo, água mais açúcar. Açúcar é o dispersante. Água é o dispersante. E o açúcar é o disperso. Eu trouxe para você nesta tela duas imagens interessantíssimas para que você pudesse entender inicialmente aqui a história dos colóides. Colóides são misturas que apresentam um aspecto de solução, ou seja, de uma mistura homogênea. Você olha e você diz assim, não, aqui está tudo uniforme, isso aqui é uma mistura homogênea. E não é. Elas são misturas heterogêneas. Por quê? Porque quando a gente observa de maneira mais atenta, mais precisa, verificaremos a presença de fragmentos distintos. Veja só a primeira imagem aqui, ó. Essa parte verde, esta parte amarela que você consegue visualizar. Exemplos de colóides: os cremes hidratantes, iogurte, leite, o sangue, que a olho nu a gente pensa que é homogêneo e não é, as tintas, geleia e por aí vai. Essa segunda imagem, na parte inferior, o que é que eu queria que você desse uma olhada? Você está notando um movimento extremamente aleatório, sem organização, desorganizado e de muita intensidade? Pois é, esse movimento que não para e que não tem organização, que é um movimento aleatório, nós vamos chamar de movimento browniano. E esse movimento, ele acontece muito nos colóides. Então, uma das características mais marcantes dos colóides é o movimento browniano. O que seria o movimento browniano? Um movimento sem cessar e que as partículas não possuem organização ou critérios para o seu deslocamento. É um movimento aleatório. Os principais colóides que nós temos estão aqui nesta tela
e eles têm como característica se apresentarem em 3 fases de agregação. Quais são as fases de agregação que a gente conhece? O estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Você vai ter que lembrar isso. Uma coisa muito importante é que você não vai encontrar um colóide gás mais gás. Por quê? O estado gasoso, quando eu junto estruturas gasosas, eu formo misturas homogêneas. Um gás com outro gás sempre será uma mistura homogênea. E os colóides, acabei de comentar contigo, têm como características serem misturas heterogêneas. Daí esse lembrete. Colóides nos levam, nos trazem a necessidade de ficar atentos, porque senão a gente é induzido ao erro. Tá? São misturas heterogêneas. Aqui estão eles, ó. Aerossol líquido, exemplo, na neblina, desodorante. Aerossol sólido, a fumaça, a poeira. A espuma, espuma de sabão e de combate a incêndio. A espuma sólida, o isopor. A emulsão, leite, maionese, manteiga. Emulsão sólida, a margarina. O sol, tinta, pasta de dente. E o sol sólido, vidro e plásticos pigmentados. Estes são os principais colóides e alguns exemplos que a gente tenha mais alguns na sua apostila e que quando você for estudar, você vai ter oportunidade de verificar. Dispersões grosseiras. As dispersões grosseiras, elas também têm uma característica que muito se assemelha com os colóides. Por quê? Elas também são misturas heterogêneas. Mesmo sabendo que muitas vezes a gente consegue visualizar, isso não é regra, porque pode ser que a gente não consiga. Veja os exemplos aqui nas ilustrações aqui embaixo. Ó. 3 exemplos de dispersões grosseiras. O sangue, nosso amiguinho não está com a cara muito boa, não. O sangue, o granito, que é um conjunto de várias partes, e a limalha de ferro. Tá? Sangue, granito e limalha de ferro são exemplos de dispersões grosseiras. Continuando, aqui a gente subdivide as dispersões grosseiras em 2 grupos importantes, as suspensões e as emulsões. Quando eu falo em suspensões, no tocante a estado sólido e líquido, eu posso dar um exemplo, água mais areia. E as emulsões eu tenho líquido mais líquido. Veja aqui embaixo a ilustração, maionese. Efeito Tyndall, alguns chamam de Tyndall, isso não importa. O importante é você saber o que é isso. Efeito Tyndall é o típico efeito dos colóides. O que seria isso? A luz dispersar. A luz se dispersa quando atravessa os colóides. Elas têm dispersão no seu deslocamento. Então, efeito Tyndall, típico dos colóides, consiste na dispersão da luz pelas partículas coloidais. Diante dessa estrutura, a gente vai finalizar a nossa aula sugerindo a você a resolução dos exercícios da apostila de Química 4 no seu módulo 1. Iremos resolver esses exercícios junto com você numa próxima oportunidade. Estou morrendo de saudades, amo vocês.